Nos últimos anos, as tensões políticas entre China e Estados Unidos se intensificaram, e isso tem gerado preocupações globais. A principal causa dessas tensões é a crescente rivalidade entre os Estados Unidos e a China em áreas como o comércio, a tecnologia, segurança nacional e a influência geopolítica. E desde a eleição do presidente Donald Trump em 2016, a retórica anti-China se tornou mais comum nos Estados Unidos, com acusações de roubo de propriedade intelectual, manipulação de moeda e práticas comerciais desleais. E em resposta, a China tem intensificado sua posição de liderança global, expandindo sua influência por meio de iniciativas como a nova Rota da Seda e a criação do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Com as crescentes preocupações sobre a segurança e a competição estratégica, muitos se perguntam se uma guerra entre os Estados Unidos e a China é uma possibilidade real. E neste vídeo, vamos explorar as tensões que existem entre esses dois países e as principais questões que podem estar em jogo se essas tensões não forem resolvidas pacificamente. Antes de começar, deixe seu like no vídeo se esse conteúdo te agregar de alguma forma. Seu like é muito importante e ajuda a tornar o canal relevante. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a China eram aliados táticos na luta contra a União Soviética, mas também competiam por influência em todo o mundo. E em 1949, a Revolução Comunista na China levou ao estabelecimento da República Popular da China, liderada por Mao Zedong, que marcou o início de uma nova era nas relações sino-americanas. Durante a década de 1950, os Estados Unidos e a China não mantiveram relações diplomáticas formais, e em vez disso, os Estados Unidos reconheceram Taiwan como um governo legítimo da China. Essa política foi mantida até 1972, quando o presidente Richard Nixon visitou a China, um evento histórico que inaugurou uma nova era nas relações sino-americanas. No entanto, mesmo após a visita de Nixon, as tensões entre os Estados Unidos e a China persistiram. Durante a década de 1980, a China se tornou cada vez mais envolvida no comércio mundial e passou a competir diretamente com os Estados Unidos em vários setores econômicos. E em 1989, as tensões atingiram um pico com o massacre da Praça da Paz Celestial, quando as forças chinesas reprimiram brutalmente protestos pró-democráticos em Pequim. Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas à China em resposta. Nos anos seguintes, a relação entre os Estados Unidos e a China foi marcada por altos e baixos. A China se tornou cada vez mais importante como parceiro comercial e diplomático dos Estados Unidos. Mas as tensões surgiram em relação a questões como direitos humanos, pirataria de propriedade intelectual e disputas territoriais. A ascensão da China como potência mundial também alimentou uma competição geopolítica entre os dois países. Mas recentemente, as tensões intensificaram devido a uma série de fatores. Em 2018, o presidente Donald Trump iniciou uma guerra comercial com a China, impondo tarifas sobre bilhões de dólares em importações chinesas, alegando que a China estava praticando práticas comerciais desleais e roubando a propriedade intelectual americana. A China retaliou impondo tarifas sobre os produtos americanos, desencadeando uma escala de tensões comerciais entre os dois países. Além disso, a China tem sido criticada por seus esforços para expandir sua presença no Mar do Sul da China, uma região rica em recursos naturais que é disputada por vários países asiáticos. Os Estados Unidos acusam a China de militarizar a região, o que representa uma ameaça à segurança regional e aos interesses americanos. Outras questões como os direitos humanos da China, o status de Taiwan e a competição tecnológica também têm sido fontes de tensões entre os dois países. Taiwan é um dos temas mais delicados das relações entre China e Estados Unidos, bem como as relações internacionais em geral. A China considera Taiwan uma província rebelde que faz parte de seu território, enquanto Taiwan se vê como um estado independente com um governo próprio e democrático. Nos últimos anos, a China tem aumentado a pressão sobre Taiwan, especialmente desde a ascensão do presidente Xi Jinping em 2013.
A China tem adotado uma abordagem mais agressiva em relação a Taiwan, aumentando o número de exércitos militares na região e pressionando países e empresas a não reconhecerem Taiwan como um país independente. Além disso, a China tem intensificado sua campanha diplomática para diminuir a presença internacional de Taiwan, persuadindo países a cortarem laços diplomáticos com a ilha e pressionando organizações internacionais a não permitirem que Taiwan participe de suas atividades. Por sua vez, o país tem resistido à pressão da China e fortalecido seus laços com outros países, incluindo os Estados Unidos. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm aumentado o apoio a Taiwan, incluindo a venda de armas e a realização de exército e militares conjuntos. E em 2021, o governo dos Estados Unidos emitiu diretrizes que permitem que funcionários de alto nível se encontrem com a autoridade de Taiwan, uma mudança significativa na política americana em relação à ilha, o que deixa a China cada vez mais enfurecida. Os avanços tecnológicos têm um impacto cada vez maior na economia e na segurança nacional, e tanto os Estados Unidos quanto a China reconhecem a importância de estar na vanguarda dessa área. Durante muito tempo, os Estados Unidos têm sido líder em inovação e tecnologia, especialmente em setores como o da indústria da tecnologia, telecomunicações, inteligência artificial e biotecnologia. No entanto, a China tem investido pesado em pesquisa e desenvolvimento, e nos últimos anos está rapidamente alcançando os Estados Unidos em diversas áreas. A China está especificamente focada em setores emergentes, como a tecnologia 5G e a inteligência artificial, e tem lançado programas ambiciosos para promover essas áreas. O país também tem se esforçado para desenvolver seus gigantes da tecnologia, como a Huawei e a Tencent, e está aumentando seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos, por sua vez, têm adotado uma abordagem mais agressiva em relação à competição tecnológica com a China. O governo americano tem adotado medidas como a proibição da Huawei e outras empresas chinesas que fornecem equipamentos com a rede 5G nos Estados Unidos, bem como aplicações de restrições comerciais e sanções a empresas chinesas. A competição tecnológica entre os Estados Unidos e a China é complexa e tem implicações significativas para a economia global e a segurança nacional. Ambos os países estão buscando manter sua vantagem tecnológica, e a rivalidade entre eles pode levar a uma intensificação da competição em áreas como a inteligência artificial, a segurança cibernética e a tecnologia militar. E toda essa disputa de expansão preocupa a todos e implanta a incerteza se é possível que ocorra uma guerra entre os dois países. Ambos os países estão buscando expandir sua esfera de influência em diferentes regiões do mundo. A China, por exemplo, tem aumentado seu poder econômico e diplomático em países da Ásia, África e América Latina, enquanto os Estados Unidos têm buscado consolidar sua presença em regiões como o Oriente Médio e o Leste Asiático. A retórica de alguns líderes políticos dos Estados Unidos e da China também tem contribuído para o aumento das tensões entre os dois países. Por exemplo, o governo chinês tem sido mais assertivo em relação às questões territoriais, e o presidente Xi Jinping tem promovido uma abordagem mais agressiva em relação à política externa chinesa. Por outro lado, o governo dos Estados Unidos tem adotado uma postura mais dura em relação à China, e o presidente Joe Biden tem sinalizado que a rivalidade com a China será uma das principais prioridades de sua política externa. Para algumas pessoas, é possível que em breve veremos uma guerra entre os dois países. O general da Força Aérea americano, Michael Minihan, disse em uma nota que é possível que haja um conflito em 2025, mas que espera estar enganado. Uma possível guerra entre os Estados Unidos e a China poderia ter efeitos devastadores em todo o mundo. Além das perdas humanas e dos danos físicos causados por um conflito militar, uma guerra entre as duas maiores potências do mundo teria um impacto significativo na economia global e na estabilidade política. Em primeiro lugar, uma guerra entre os Estados Unidos e a China poderia levar a uma interrupção do comércio global, uma vez que os dois países são importantes parceiros comerciais. A China é o maior fornecedor de bens para os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos são um importante mercado para a China.
Uma interrupção do comércio poderia afetar a economia mundial e causar uma recessão global. Além disso, uma guerra entre esses dois países poderia levar a uma escala militar em outras partes do mundo, uma vez que ambos os países têm interesse estratégico em diferentes regiões. Isso poderia levar a uma maior instabilidade política e a conflitos em várias partes do mundo. Outro possível efeito é o aumento das tensões entre países que se aliam com um ou com o outro lado. Isso poderia levar a uma polarização global, com um número maior de países se aliando a uma das duas potências, a fim de proteger seus interesses. Em resumo, uma guerra entre os Estados Unidos e a China teria efeitos significativos na economia mundial, causando uma enorme estabilidade política e afetando a segurança mundial. Uma solução pacífica dos conflitos é a melhor opção para evitar uma possível guerra e garantir a estabilidade internacional. Mas, como os dois governos irão achar uma solução para todos esses conflitos? E como será o futuro mediante essas tensões? Deixe nos comentários o que você espera que aconteça nos próximos anos entre os dois países. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. E comente aqui abaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.